Pessoal, vamos dar início a mais um Café com Livros. Olha aí, ó que legal. Café com Livros. E hoje a nossa dica de leitura, minha dica de leitura para vocês, é esse livro fantástico aqui, Cinema e Educação, livro pela editora UEG, Universidade Estadual de Goiás, na verdade pela universidade, livro da professora Andréa Corrã, e também pela Liberalina Teodoro de Rezende. Elas são organizadoras, as duas. É uma coletânea de artigos científicos que trata exatamente da importância de se trabalhar filmes, né, em sala de aula. É fantástico esse livro aqui. Ganhei de presente, fiz a leitura dele, fiz várias anotações que me serviram muito, tá? Até separei algumas questões aqui que eu achei bem bacana para estar falando com vocês, ó, que fala sobre subsunsor, que é o conhecimento prévio. Elas destacam também aqui o paradigma holístico, o paradigma emergente, que é o paradigma cartesiano de Descartes. Faz um trabalho bem aprofundado aqui em David Ausubel, e aprendizagem significativa. Nós até já falamos em um dos vídeos nossos anteriores sobre David Ausubel. Então também dá uma ajudinha para quem está estudando para concurso público. Entretanto, aqui esse livro ele foca na questão da utilização do cinema enquanto uma ferramenta para a educação. A gente tem o costume de utilizar filmes aleatoriamente, sem ter um foco, um objetivo. E a professora Corrã, ela traz aqui uma perspectiva da utilização dessa ferramenta, desse instrumento tão importante tecnológico para a educação, um aporte teórico-metodológico a serviço de um ensino-aprendizagem de qualidade. Muito bacana, super indico, pela Universidade Estadual de Goiás, a nossa querida UEG. Cinema e Educação é a minha dica de leitura de hoje, tá bom? Muito legal, bacana. Tá aqui professora Andréa Corrã e também Liberalina Teodoro de Rezende, as organizadoras. Muito bom esse livro, gostei muito. Foi de uma grande... vocês sabem, né, para quem me conhece, eu sou um amante desse tema, né, cinema, eu adoro, eu amo de paixão. Tenho aí escrito alguns roteiros que eu tenho transformado em livros. E em breve, aí, ainda esse ano, já vou estar publicando mais algumas obras. Hoje quero falar sobre Projeto Político Pedagógico, PPP, ou Proposta Pedagógica, como está previsto na LDB, Lei 9.394/96. Muito importante, pessoal. O Projeto Político Pedagógico ou Proposta Pedagógica é a identidade, é o documento da escola, é o principal documento de identificação da escola, é a cara. Eu costumo dizer assim, é a cara que a escola dá para a sua comunidade. Esse documento, ele precisa ter necessariamente, essencialmente e fundamentalmente a participação de toda a comunidade escolar. Dito isso, é importante caracterizar o que é comunidade escolar. A comunidade escolar é formada pela gestão da escola, pelas professoras, pelos professores, por todos os trabalhadores que envolvem a escola, e não só os professores e professoras, e mais a comunidade em si, né? Os pais, as mães, pais, no caso, os responsáveis, e todos os setores da escola. O projeto político pedagógico, né? O projeto político da escola, ou a proposta pedagógica, é um momento ao qual todas as pessoas que envolvem a comunidade escolar vão pensar como será a nossa escola em todos os aspectos. E para isso, essa escola ela precisa ter os seus pressupostos, a sua autonomia jurídica, a sua autonomia pedagógica, a sua autonomia administrativa. E, principalmente, tem que se prismar pela gestão democrática. É fundamental que se tenha uma gestão democrática de fato. E a gestão democrática, ela não pode ser restrita apenas à escolha pela sua gestão da escola. A escolha por meio do sufrágio, que é o voto, a escolha
né? Você poder votar no seu diretor, na sua diretora, na sua gestão escolar, que é fundamental, tá? Isso é muito importante. Poder escolher quem vai dirigir a escola já é um passo importante, já é um ato democrático, fundamental. Mas vai muito além disso, né? Como diz aí Vitor Paro, a gestão democrática ela não pode ser restrita a isso, mas a gestão democrática ela vai para além disso. A eleição para diretor e para diretora de escola é um dos mecanismos da gestão democrática. A gestão democrática é a presença dos conselhos escolares todos. E não só a presença dos conselhos escolares no papel, mas, fundamentalmente, é o funcionamento prático desses conselhos na escola, com a presença dos pais, dos responsáveis, dos funcionários, das funcionárias e tendo regularmente reuniões ordinárias e extraordinárias para fazer valer esses conselhos. É dar voz e voto às pessoas envolvidas em todo esse processo democrático, amplo e aberto. Isso é fazer valer uma verdadeira gestão democrática. E isso é a materialização do projeto político-pedagógico. E por que o nome é projeto político-pedagógico? Projeto porque vem da palavra de projeto. Projetar, que vem de projection. Ou seja, o que é projeto? É algo que é lançado adiante. Projeto. Projeto vem de projetar. Quando eu projeto algo, eu lanço daqui adiante. Projection. Vem mesmo de projectil, como se fosse uma bala, uma munição. Né? Você tem aqui uma arma, você atira e ele é projetado adiante. Projectil, então é um projeto. Exemplo, eu vou projetar, vou planejar, lançar adiante a festa junina da escola. Então eu sento e vou organizar, vou projetar algo que vai ser realizado adiante, a sua culminância não é hoje. Assim são todos os projetos da escola. Por isso que o nome é projeto. Ele é político, porque essencialmente ele é um ato político feito por várias pessoas. Então não existe neutralidade na escola. Todo ato ele é político. E ele é pedagógico porque ele é feito no ambiente escolar. Então, projeto político pedagógico ou proposta pedagógica. Vamos conhecer então a definição dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz assim: prevê no seu artigo 12, inciso 1, que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica ou projeto político pedagógico. Agora, vamos conhecer a definição. O projeto político pedagógico é um documento que não se reduz ao conjunto de projetos, atividades diversas e planos de aula ou mero cumprimento de uma tarefa burocrática. Deve apontar um rumo, uma direção, um sentido explícito para um compromisso estabelecido coletivamente. E ainda explicitar os fundamentos teórico-metodológicos, objetivos, tipos de organização e as formas de implementação e avaliação da escola. Pessoal, o projeto político-pedagógico, ele é a diretriz, o rumo, a orientação que vai ser perpassada para a escola durante todo aquele período. Muitas vezes, de forma errônea, as escolas simplesmente repetem o documento e engavetam ele ano após ano. Isso é uma atitude errada. O projeto político-pedagógico precisa ser elaborado de forma coletiva, em reuniões ordinárias. Tem que ser debruçado pelo coletivo, por toda a equipe da escola e não só pela gestão. Ele tem que ser pensado de forma a trazer toda a comunidade escolar. E não apenas pensar nos projetos da escola, mas tem que ser muito além. Qual é o tipo de escola nós temos? Qual é o tipo de escola nós queremos? Tem que pensar, inclusive, qual é a realidade do público que nós temos.
que é uma realidade antropológica, socioeconômica, para que possamos atingir aquela comunidade de forma positiva, ou seja, fazer com que a escola seja uma escola atrativa, que possa atrair, trazer a comunidade para dentro da escola, que seja uma escola que haja uma participação efetiva de toda a comunidade escolar. Agora vamos conhecer os princípios norteadores do PPP. São esses princípios da igualdade, da qualidade, da gestão democrática, da liberdade e da valorização do magistério. A igualdade diz que temos que ter condições para acesso e permanência na escola. Da qualidade, de ser de educação para todos, que são de técnica formal e política. Da gestão democrática, como eu já disse, que visa romper com os pressupostos neotecnicistas. Liberdade, que é associado à autonomia, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. E especialmente quero falar da valorização do magistério, que tem a ver com a formação inicial e continuada, condições de trabalho, dedicação integral à escola, redução do número de alunos por sala de aula e remuneração digna. Gente, não há princípio norteador do projeto político-pedagógico que não passa por esses aspectos que foram apontados. Em especial a gestão democrática, já falei aqui, mas a valorização do magistério. Não tem como não se falar de princípios norteadores que não passa por esse debate tão amplo. Precisamos dar valorização ao magistério. É inadmissível não discutir redução de número de alunos por sala de aula. Como se falar em um trabalho pedagógico de qualidade com turmas com 35, 40, 50 alunos por sala de aula? Inadmissível. E vou passar pelo mais grave, condições salariais. Professoras e professores Brasil afora que ainda recebem menos que o piso nacional da educação. Isso é um absurdo. É inadmissível que esse debate ainda tenha que ser feito. Então, a própria LDB já prevê isso, que um dos princípios norteadores da proposta pedagógica é, de fato, a valorização do magistério. Vamos seguir? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a autonomia, as dimensões da autonomia. Diz assim: a administrativa, jurídica, financeira e pedagógica. Precisamos da autonomia administrativa, ou seja, a escola precisa trabalhar de forma administrativa, precisa ter essa autonomia de tomar as suas próprias decisões. Da mesma forma, jurídica, na criação, por exemplo, do seu regimento, das suas normas internas, dos seus próprios estatutos. Não pode ser nada imposto de cima para baixo. Financeira, a escola precisa ter o seu PEDAF, as suas verbas e ter a sua autonomia para saber como gerir e o que gerir dentro da sua escola, aquilo que é primordial, a partir dos seus próprios conselhos funcionando, aonde e como tem que ser gasto o dinheiro dos recursos para o bom funcionamento da sua escola. Isso é fundamental. E por último, a sua autonomia pedagógica. Por isso a gente critica muito a falta de gestão democrática muitas vezes. Escolas que são atreladas a políticas partidárias, escolas que não têm a gestão democrática no princípio da eleição para gestão e que dizem que são escolas manipuladas por vereadores, por prefeitos, e aí fere a autonomia pedagógica. É um absurdo. Por isso, a construção do PPP, ela precisa passar, sim, pela verdadeira gestão democrática. Pessoal, falamos um pouquinho, então, de forma breve, sobre esse tema que é tão importante, que é a construção do projeto político-pedagógico, o PPP, ou Proposta Pedagógica. Esse tema, ele é muito atual, muito relevante e geralmente cai bastante nas provas, nos certames de concurso público. Espero que vocês gostem, compartilhem, continuem seguindo nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, mande para o máximo de pessoas possíveis
e nos ajude aí nessa caminhada, tá bom? Um abraço.